esse sábado? Feliz. Sabe, as cidades antigas, elas tinham por costume serem cercadas. Era a forma como elas encontravam segurança. Então elas, além dos muros, então, pela manhã as portas se abriam e à noite as portas se fechavam. É uma maneira de você ter segurança. Imagina você morar numa cidade que nos tempos antigos, né, sem muro nenhum. De madrugada vinha uma tribo, vinham uns vândalos, colocavam fogo na cidade e estava tudo acabado. Né? Então por isso era mais seguro você estar numa cidade murada com portas bem fortes. Né? Hoje em dia a gente tem também os computadores. Os computadores têm as muralhas, né? Que são aí os antivírus, digamos assim, né? E elas também têm algumas portas. Quando você vai jogar um joguinho, por exemplo, de videogame, tem aquelas portas secretas que você pode avançar etapas se você descobrir onde fica aquelas portas, né? Aquelas entradas secretas, né? Alguns lugares eles ficaram famosos por causa das suas portas. Por exemplo, a Casa Branca, ela tem 412 portas. Imagina? 412, muitas, né? Inclusive, um ex-presidente dos Estados Unidos, chamado Ford, o presidente Ford, ele certa noite saiu para poder levar sua cachorrinha para fazer xixi. E foi e tal, passou de madrugada, né? E quando ele voltou, a porta tinha trancado. E ele tentou abrir, não abria, bateu, não tinha ninguém, estava todo mundo dormindo. E a cena que se viu foi um presidente batendo na porta, batendo na parede, tentando acordar alguém. E ele acabou acordando o serviço secreto. Quase foi preso. Portas, né? Bem, a Bíblia também fala a respeito de portas. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos. Salmo capítulo 24. Salmo 24, no verso 7 em diante. No Salmo 24, no verso 7. Antes da gente ler, feche os olhos para o Pai querido, abençoa por favor essa leitura, ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra, dá-nos por favor o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Salmo 24, verso 7 diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse cântico que foi feito quando Jesus Cristo subiu aos céus. Quando Jesus Cristo, logo depois da sua ressurreição, ele foi recebido, então agora pelos anjos. Lembra, logo depois que ele conversou com Maria, Maria disse assim, ele olhou para Maria e disse: não me toque, porque ainda não subi ao meu Pai. E quando ele está ascendendo, então indo ao céu, um grupo de anjos começa a falar com outro grupo, e um grupo começa a dizer: quem é o Rei da Glória? E outro responde: o Senhor forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu fico imaginando o dia que nós poderemos cantar isso também, né? Louvores a Deus junto com os anjos, né? Bem, a verdade é que nesse caso, a Bíblia está parece que concedendo uma consciência para seres inconscientes, uma animação para seres inanimados, parece que uma atenção para quem está desatento. Portas estão respondendo. Sabe aquele momento quando a gente está apertado, a gente está chegando em casa e você pega a chave e você quer abrir a porta e parece que a porta não abre e você começa a dizer assim para a porta: abre porta, abre porta. Já aconteceu contigo? Eu te pergunto, a porta abre só de você mandar? Não, né? A minha não. A minha tem que abrir e só depois que eu abro eu corro pro banheiro. A verdade é que portas não têm consciência. Mas por alguma maneira a Bíblia está trabalhando, dando consciência agora para os portais eternos, para as portas que se abrem diante de Jesus Cristo. Bem, a verdade é que Deus pode fazer as pedras clamarem, porque
que não portas. Parece que nesse caso uma consciência está sendo invocada. Quem estava desatento está ficando esperto. E a pergunta então agora que fica é: quem é o Rei da Glória? Pilatos perguntou assim: o que é a verdade? Faraó, diante de todos os milagres, o Faraó, diante de todos os sinais que Deus estava dando, ele questionou: quem é o Senhor para que eu deixe ir Israel? Os fariseus, quando estavam diante de Jesus, lembra? Aquele homem foi descido pelo telhado, estava ali, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E então os fariseus perguntam: mas quem pode perdoar pecados? Não? Deus. Inconsciência da presença de Deus, inconsciência de quem é Jesus Cristo, inconsciência completa da nossa situação. Conversando com um tio amigo meu, ele perguntou assim: mas onde está escrito isso? Eu falei assim: tio, está na Bíblia. Eu falei assim: não, a gente só precisa acreditar em Jesus, é o suficiente. Sabe, para algumas pessoas, por mais que você mostre a verdade, elas preferem ficar inconscientes daquilo. Como Pilatos, o que é a verdade? Bem, para a gente ter uma ideia um pouquinho mais clara a respeito disso, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3 vai falar para nós a respeito da última igreja, o último momento histórico da igreja de Deus, o seu povo aqui na terra. A partir do verso 14 em diante, a igreja de Laodiceia está sendo invocada. Essa foi então agora a última carta, a última mensagem para nós, que vivemos os últimos dias antes da volta de Jesus. E aqui, no verso 20, diz assim: eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus diz: eis que estou à porta aí, se alguém abrir, entrarei. Veja, só para a gente relembrar um pouco, o próprio livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, ele vai nos falar de outras igrejas que vieram antes de nós. Então ele vai ter uma igreja que, por exemplo, era o trono de Satanás. Estava ali, naquela igreja, o trono de Satanás. Teve uma outra igreja que tolerava Jezabel, ou seja, quando a idolatria começou a entrar na igreja cristã, o uso de imagens. Uma outra igreja, Jesus Cristo diz assim: você tem nome, está vivo, mas verdadeiramente você está morto. Para a primeira igreja, aquela que saiu dos braços de Jesus, ele mesmo disse assim: tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro. Mas para nenhuma dessas igrejas, nem para aquela que tinha o trono de Satanás, nem para aquela que tolerava Jezabel, nem para aquela que tinha nome que está vivo mas estava morto, nem para aquela que abandonou o primeiro amor, para nenhuma delas é dito o que foi dito sobre a igreja de Laodiceia. Em nenhuma outra igreja Jesus Cristo foi deixado do lado de fora. É o único momento em que Jesus está tão do lado de fora que ele tem que bater para poder. Você percebe a situação da nossa igreja hoje, da vida em que os cristãos vivem? Eles professam o nome de Cristo, mas falta-lhes o poder da fé. Eles professam um cristianismo barato e que está, na verdade, interessado em coisas deste mundo. Mas a Bíblia diz que o nosso maior interesse é o céu, é a salvação. Mesmo que não haja nenhum benefício nessa terra, nós ainda devemos crer. Mas a Laodiceia está a ponto de ser vomitada da boca de Deus, porque deixou Deus do lado de fora. Quer uma coisa pior do que essa? Deixar Deus do lado de fora? É por isso que Jesus Cristo diz para a igreja: arrepende-te. Porque quando nós nos arrependemos, quando nós ficamos conscientes de Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória, nós então abandonamos os velhos pecados. Quando nós temos consciência que Jesus Cristo é o Rei da Glória, nós abandonamos os vícios secretos. Quando nós temos consciência que Jesus é o Rei da Glória, nós então deixamos aquela mania de olhar vídeos indecentes. Nós abandonamos, porque então tudo se faz novo. Porque Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória.
Pilatos, diante de Jesus, permaneceu inconsciente. O faraó, diante do Rei da Glória, ficou inconsciente. Os fariseus, diante do Rei da Glória, permaneceram inconscientes. Então voltamos para essa questão: quanta consciência nós temos de quem é Jesus na nossa vida? Será que Jesus na nossa vida é o que é para muitos artistas? Um amigão? Será que Jesus é para nós o que ele é para os budistas? Um ser iluminado? Será que Jesus é para nós o que ele é para os ateus? Apenas um personagem histórico? Ou então, pior do que isso, apenas um conforto psicológico para mentes enfraquecidas? Será que Jesus Cristo é só alguém que a gente busca numa hora de necessidade? Quem é Jesus para nós? Jesus precisa ser mais do que um amigo, mais do que um conforto, mais do que um amparo. Jesus precisa ser o Rei da Glória. Porque ao Rei nós oferecemos nosso serviço, nós somos humildes diante dele, nós seguimos as suas ordens, nós servimos o que ele nos manda, nós obedecemos. Porque para amigo a gente não obedece, amigo a gente compartilha, amigo a gente tem relacionamento. Para mentes iluminadas a gente até admira, mas não quer dizer que a gente vai seguir. Agora para o Rei não, para o Rei a gente tem que ser obediente, é para o Rei que a gente paga os nossos impostos, é para o Rei que a gente então agora vai estar servindo. Para o Rei da Glória, nós oferecemos nossos dízimos, nossas ofertas, nós entregamos nosso serviço, nós entregamos o nosso coração para Ele, porque Ele é verdadeiramente o Rei da Glória. A verdade é que esse Rei da Glória está vindo, o mesmo Rei que foi aceito nos céus, foi louvado pelos anjos, Ele está voltando com esses mesmos anjos para nos buscar. Ele vem. Ora vem, Senhor Jesus. Então está na hora de deixarmos a fraqueza espiritual, está na hora de abandonarmos a nossa mornidão espiritual. Não dá mais para ficar 5 horas na frente da televisão, 5 horas na frente do computador, na frente do WhatsApp, e nem 5 minutos em oração, nem 5 minutos em comunhão com Deus. Não é mais tempo de nós fazermos isso. Não é mais tempo. Bem, a minha pergunta para cada um de nós hoje é a seguinte: quem aqui quer dizer para o Rei da Glória: Senhor, tira-me da mornidão espiritual. Senhor, ensina-me a orar mais vezes por dia, mais tempo, com mais profundidade. Senhor, purifica os meus pensamentos e ações. Há alguém que quer dizer isso para Deus hoje? Deixa eu ver sua mão. Amém. Essa é a sua entrega a Jesus Cristo. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, para que nós possamos fazer a Deus essa oração. Oremos.